Fala, meus amigos, começando aqui mais um Fala Tu podcast. Tenho a honra de receber aqui o Dr. Helder Medeiros, ele que é cirurgião plástico, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é isso, doutor? Isso, obrigado, Vitor. Obrigado a todos aí que vão escutar essa nossa conversa. Como o Vitor está dizendo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema extremamente polêmico, né? E ao mesmo É. tempo que chocou a todos. Pois é, doutor, é um tema que há muito tempo, né, se fala de cirurgia plástica, mas esse caso aí realmente ele trouxe à tona esse tema, a morte da influência, né, da Luana Andrade, tão jovem, né, chamou muita atenção. Então, muitos ficam. Surgem aí várias teorias da conspiração, né? Quando uma pessoa de notoriedade morre, tão nova aí por uma cirurgia. Então, surgem muitas coisas aí, começam a falar muito mal também da cirurgia plástica em si, né? Mas para chegar a fazer um procedimento como esse, não é simples, né, doutor? As pessoas precisam entender isso. É preciso passar por uma série de exames, é preciso os médicos eles fazem toda uma avaliação do paciente. Então, vamos começar assim, falando da cirurgia plástica em si, né? Quando é que é indicado? Quando é que os médicos dizem, ó, não é para fazer cirurgia sobre isso? Como é que é esse tipo de abordagem sobre fazer ou não a cirurgia, doutor? E explicar um Vamos pouquinho o lá. que é também, né? Isso é. O que é que hoje eu acho que é importante para a gente falar? Falar um pouco da cirurgia plástica. Cirurgia plástica ela é uma cirurgia que tem sua história muito recente. Para você ter ideia, a gente vai falar um pouco de lipoaspiração. A lipoaspiração ela tem início em 1979. Então veja como é novo esse procedimento, né? E todo dia a gente aprende mais sobre ele. E hoje o nome que a gente coloca na cirurgia plástica, na frente de tudo, chama-se segurança. Então, assim, a gente está passando por inúmeras transformações positivas, aumentando a segurança do paciente. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a lipoaspiração e outros procedimentos de cirurgia plástica é um procedimento seguro, é um procedimento cirúrgico, mas para tal ele tem que seguir algumas regras. Então, quais são as regras importantes que o paciente que está nos escutando e o paciente que quer fazer ou alguém que já fez deve seguir? Primeiro ponto é procurar um especialista, um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que tenha seu nome, que tenha um conhecimento, que esteja lá inscrito, né, para poder realizar a cirurgia. Por que eu digo isso? Porque é uma área que atrai muitos curiosos, né? A gente sabe que rede social hoje você vira um PhD no assunto, basta você ter muitos seguidores e aí as pessoas acreditam no que você está dizendo como uma verdade. E a gente é pautado, a cirurgia plástica é pautada em estudo científico, né, evidência científica. Então, a gente tem que ter esse primeiro cuidado, procurar se é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O segundo ponto é o local aonde eu vou realizar o meu procedimento. Então, a gente deve, sem sombra de dúvida, procurar locais como hospitais ou clínicas que tenham um suporte de UTI. Por quê? Como tudo na vida, existe risco, né? O risco da cirurgia plástica é um risco muito pequeno, mas existe. A gente não pode Uhum. dizer que não existe. Não é um passeio que você vai fazer e voltar mais embelezado. É uma Como qualquer cirurgia outra que você cirurgia, né? Tem seus riscos, né? isso, é uma cirurgia, você vai se submeter, existem os critérios, né, para você submeter e tem que ser realizado num local que seja adequado, né? Esse é o segundo. E o terceiro ponto é, passado por um cirurgião plástico com ética, ele tem que lhe dizer se realmente não existe idade nem mínima nem máxima. O que existe é o paciente gozar de plena saúde. Gozar de plena Uhum. saúde está dentro do âmbito de uma história clínica, né, que a gente chama de anamnese, eu conversar com o paciente, ele vai me contar a história de qual idade, se tem algum problema de saúde, se está tomando alguma medicação, se qual o procedimento que ele quer realizar para ver se tem indicação ou não, né? Então, passado esse momento, não, realmente esse paciente tem indicação. Aí a gente vai para uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É realizar exames, porque pela história clínica, muitas vezes você não conhece o paciente. Então, a gente vai ter exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, mamografia, exames de sangue, né, parecer cardiológico e outros parecer se assim necessitar.
E Uhum. o que é que a gente diz? Uma da coisa que leva muito a gente assim a ficar muito preocupado hoje em dia é o culto exagerado à beleza, né, que não só eu, mas todos os cirurgiões plásticos acho que comungam com essa ideia. A gente realmente abomina esse fato de você transformar as pessoas em iguais, né? Ou seja, fazer tudo igual para todo mundo, né? Virando bonecos que com a mesma cara, com o mesmo jeito, com a mesma forma. Cirurgia plástica ela deve ser individualizada. Qual é o risco que você corre? Exatamente quando você não pegar um profissional que é não médico ou um médico não cirurgião, e aí ele vai submeter porque você não é mais um paciente, você é um ticket, né? Você vai representar para ele um orçamento, né? Um valor que ele vai receber de você. Então a gente Uhum. sempre se preocupa com isso, né? A gente cada vez transforma a medicina mais em humanizada, né? E uma outra coisa que eu sempre estou chamando a atenção, Vitor, para os pacientes e tal, é informar tudo ao seu médico, cada detalhe de sua saúde, do que está tomando, do que está fazendo, do que está tendo uso, porque esse é um risco atual, né? A gente vai falar um pouco mais na frente, mas é um risco atual de uso de medicações de forma indiscriminada que pode ocasionar riscos sérios para os pacientes. O senhor falou aí em procurar um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Cirurgia plástica. Então, é o médico que passa pela sua formação, depois pela sua especialização em cirurgia plástica, e depois ele tem que estar credenciado na sociedade, né? Isso. Existe uma sigla chamada RQE, Resiste Especialidade Médica. Esse RQE você só recebe se você fizer uma residência, né? Na verdade, a cirurgia plástica, o caminho é 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, são 12 anos para você se formar um cirurgião plástico. E aí você tira o título, que é o RQE, título de especialista, o titular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, é um caminho muito longo, que muitas vezes algumas pessoas querem encurtar. Faz um curso de final de semana de lipoaspiração, faz um Uhum. curso de retirada de sinal, e o que acontece? Expõe ao médico, aliás, expõe ao paciente, né, uma situação de risco de até de vida, né? É importante a gente bater sempre em cima. O Conselho Federal e Regional de Medicina, ele não pode impedir nem legislar em outros registros, em outras especialidades, em outras áreas. Por exemplo, eu não posso legislar sobre o pessoal de odonto que faz a harmonização facial. Da parte deles, eles permitem, mas a gente não acredita que seja uma coisa muito adequada, tá? Uhum. Treinamento existe realmente, existem muitas pessoas qualificadas, mas o problema disso tudo não é fazer o procedimento. Fazer o procedimento, eu acho que todo mundo faz, treinou, faz. O problema é identificar algum problema no meio do procedimento e tratar complicações. Eu diria que isso é hoje o maior detalhe que a gente tem que levar em consideração e que os pacientes têm que entender isso. Só pode fazer um procedimento aquele que sabe tratar e reconhecer algum tipo de complicação. Certo. Vamos para o caso aqui da Luana, né? Aí eu assisti o Fantástico ontem, e aí ela foi fazer um procedimento nas coxas, no abdômen, né? Foram três cirurgias que ela foi fazendo. E aí teve a embolia pulmonar. Então eu fiquei me perguntando, cara, uma menina jovem, né? Saudável. Aí eu vi, teve a nota do hospital, disse que ela teve a embolia. Aí eu não entendi direito, doutor, por que que ela teve. Foi porque foi fazer muito procedimento? Foi fazer Vou te procedimento explicar. seguido? Será que foi porque não teve todos os exames? Será que ela tinha uma predisposição a ter esses trombos, né? O que é que Uhum. mais motiva as pessoas a terem isso aí, essa embolia, esses trombos, esses problemas durante esse tipo de cirurgia? Vou te falar. A cirurgia de lipoaspiração, hoje, ela pode atuar em qualquer parte do corpo, né? Então, ela pode atuar no abdômen, nas costas, na coxa, na perna, no joelho. Não é um local específico do corpo que pode causar esse tipo de complicação. Para você ter ideia, o risco de morte num procedimento de lipoaspiração, ele é 0,001%. Um trabalho recente feito com mais de 26 mil pessoas que foram submetidas à lipoaspiração, o risco de morte foi 0,001%. É muito baixo.
Só comparar ela com, por exemplo, uma cirurgia de vesícula, uma retirada de vesícula por vídeo, ela é 100 vezes a cirurgia da vesícula mais arriscada do que uma lipoaspiração. Por quê? Porque a lipoaspiração normalmente é feita em pessoas saudáveis. E Uhum. normalmente uma doença, né, já está dizendo, o paciente não está gozando de plena saúde. Então, o risco de uma complicação, de uma infecção, de uma sepse, enfim, é muito maior. Quais são as complicações maiores numa lipoaspiração? A maioria está relacionada com irregularidade de pele. Uhum. Perfuração é muito baixa, é, embolia, ela representa 0,06%. E o que é embolia? Vou te falar. A embolia é um estado do corpo aonde ele fica com hipercoagulabilidade. O que é isso? Ele está cicatrizando, ele está coagulando, fazendo coágulos com mais agilidade do que na vida normal. O corpo da gente tem um equilíbrio entre sangrar e parar o sangramento, né? Isso está bem equilibrado. Por algum desequilíbrio, seja ele qual for, ele pode ou desencadear sangramento ou desencadear estado de coagulação plena, Uhum. que é o que aconteceu. Ela teve possivelmente uma formação de um trombo, né, na perna ou na parte ilíaca, normalmente em membro superior. Ele E tinha esse feito, trombo ela já tinha feito o da barriga, aí passou para a parte de baixo. Eu tinha feito já. é isso. Aí foi para a Mas o parte de que baixo. forma o trombo não é o procedimento. O que forma o trombo, a gente tem quatro possibilidades que eu vou te explicar por que aconteceu isso. O que forma o trombo é uma cirurgia longa, a pessoa sem mover as pernas, o fluxo da perna fica mais lento, ele faz uma situação de coagulabilidade, faz o trombo e o trombo migra para o pulmão. Quando ele obstrui o pulmão, não há troca de gás, né? O oxigênio e o gás carbônico não é trocado. A pessoa morre por embolia porque não faz troca de gases. Então, ela morre por isquemia, né? Ela morre por falta de troca gasosa. Esse é o principal causa da morte da embolia, né? Essa embolia ela pode ser uma predisposição genética, que é rara, mas pode acontecer. E em alguns pacientes com histórico familiar, o histórico prévio deve ser pesquisado. Existem vários fatores na coagulação, nesse equilíbriozinho que pode estar desequilibrado. E qualquer procedimento, não só a lipoaspiração, como outra cirurgia, pode fazer essa embolia. Ela teve uma embolia maciça. Essa é a primeira hipótese. Uma outra hipótese é ela estar em uso de medicação, como, por exemplo, a gente sabe que hoje o uso de anabolizantes, de substâncias que a gente chama pró-hormônios, né? Mas na verdade todos são hormônios, são anabolizantes, estão sendo usados de forma até indiscriminada, né? Sem um acompanhamento médico, ou mesmo com acompanhamento, mas de forma irregular, ele predispõe isoladamente, sem cirurgia, à formação de trombo, de trombose venosa profunda. Então, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcional por longa data, mulheres que tomam hormônio para aumentar a massa muscular, e isso é um fator importante para a formação de trombo. E o mecanismo é o mesmo: o trombo forma na perna, migra para o pulmão, para de trocar gás, aí tem uma parada cardiorrespiratória. O coração não tem oxigênio, ele para, certo? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade aventada também é que hoje alguns profissionais e a gente também faz, é que existe uma coisa chamada enxertia muscular. A gente pega a gordura da paciente e faz um enxerto em determinados músculos. A maioria tem trabalho científico mostrando que pode, por exemplo, a região do abdômen, na região do peitoral, em alguns músculos do corpo, a gente pode enxertar a gordura e essa gordura dá volume, melhora a performance, que a gente está associado como se fosse uma lipo HD, uma lipo ultra HD, uma lipo de média definição, uma lipo definição de uma forma geral, né? E isso pode ter acontecido realmente, ela ter feito uma embolia por enxertar dentro do músculo gordura, e essa gordura migra para dentro do vaso e entope na parte pulmonar, troca gasosa. Também existe essa possibilidade. Então, na verdade, a gente adventa essas três principais possibilidades, né? O uso de medicação, que aí não pode ser descartado, né? Um estado genético da paciente, aonde ela tem uma predisposição aumentada para fazer trombose, e o terceiro é enxertia de gordura em área muscular com absorção. E aí não é uma embolia pulmonar venosa, é mais gordurosa. Isso não tem como saber, só se fizer um exame
Teria uma como autópsia, saber. né? A Um exame gente mais detalhado, manda o acho que paciente. não vão fazer isso, né? Acho que Não, não ela já vão fazer. foi, infelizmente, ela já teve, acho que já fez a cerimônia de cremação, se eu não me engano, enfim, não foi pesquisado, né? Como o diagnóstico é de embolia, eu acho que esse diagnóstico foi o diagnóstico causa-morte dela. Mas o que eu quero levantar aqui, principalmente, Vitor, para todas as pessoas que estão nos escutando, é que isso é um evento extremamente raro, não é um evento comum. O que é que a gente deve se preocupar? A gente deve realmente fazer uma investigação gigantesca antes de submeter uma cirurgia. O contato com o médico ele deve ser pleno, dizendo exatamente tudo, mesmo que você ache que seja normal. Ah, minha amiga fez e já tomava e não teve problema nenhum, uma medicação essa ou outra. Então, assim, outra medicação que está muito em uso chama-se Ozempic, que é uma medicação para Uhum, perda de peso. eu falo. Essa é uma medicação extremamente perigosa quando você vai submeter um paciente a uma cirurgia, né? Porque ela pode alterar a parte da glicemia no ato cirúrgico, ela pode deixar o estômago lentificado, porque um do mecanismo dela é lentificar a parte do estômago para dar saciedade, e aí numa cirurgia dessa o paciente pode ser considerado estômago cheio, regurgitar, enfim. Toda a medicação que você faz uso e qualquer tipo de histórico familiar, histórico pessoal de doença tem que ser informado ao médico. Por quê? Porque nesse momento, se não informar, pode haver realmente uma complicação e que pode ser fatal, né? Existe a fatalidade? Existe. Ela pode estar dentro também da fatalidade, mas é um evento muito raro. Então, para a gente, para todos, né, e na classe médica, a gente discute em vários grupos, na sociedade, o importante é a gente estudar o que aconteceu para que a gente consiga evitar outros eventos, né? Esse é que é o mais importante, é você aprender com um erro, né? Ou mesmo com a complicação que existiu e a gente tentar evitar cada vez mais, transformando a cirurgia plástica segura, né? Uhum. Como hoje é. Só outra coisinha também sobre, dentro do que o senhor falou que procedimentos longos, né? Talvez se fosse só uma coisa, fizesse separado, fizer procedimentos separados, o risco é menor, porque assim, a pessoa que vai fazer cirurgia, geralmente faz isso, né? Ah, eu vou fazer perna, vou fazer braço, vou fazer... Já que eu vou fazer, aproveitar para fazer tudo, É, né? até porque acho que Isso. por custos também, né? Isso. Ah, Esse é um ponto que foi muito bom você levantar. Veja, não existe riqueza maior do que a sua saúde. Então, a gente não tem que pensar, por hipótese nenhuma, na parte financeira no momento de uma cirurgia de ordem estética. Por quê? Porque é um barato que vai sair caro. Então, quais são as regras de segurança da cirurgia plástica? Primeiro, nenhuma cirurgia deve exceder mais do que 4 a 6 horas. Então, a média de 5 horas é o máximo que a gente coloca um paciente submetido a uma cirurgia para que o risco seja diminuído. Quanto menos procedimento ele fizer, mais rápido é a recuperação, menor o risco desse paciente, sem sombra de dúvida. Ah, eu tenho que me submeter a 3, 4 cirurgias. Ok, sem problema. Mas a gente tem que reduzir o seu risco e não uhum, tentar resolver tudo de uma vez, porque é nesse momento que a gente cai em alguns erros e mais ou menos, e aumenta também o risco para você no ato da cirurgia. Então, esse é outro detalhe. Terceiro, o volume de gordura que a gente pode retirar. Veja, tudo que eu estou falando é embasado em trabalho científico, é embasado na literatura. Então, a gente só pode retirar no máximo 7% do peso corporal uhum. ideal. Que peso é esse? É um cálculo feito com a paciente abaixo do IMC de 25 e a gente calcula 7% desse valor total. Isso representa em litros ou em quilo a quantidade de gordura que a gente vai tirar. Essa média é em torno de 3,5 a no máximo 4. Vai depender do paciente, do peso, da altura e tudo mais. Tá? E uma outra coisa, e aí vem o que você me perguntou, é a superfície de área corpórea que a gente pode atuar. A gente só pode atuar no máximo em 40% de superfície de área corpórea. Se eu fosse definir o que é 40% do nosso corpo, é parte anterior da barriga, as costas e uma face anterior da perna. Então, veja, se eu vou fazer perna, barriga toda, costa toda, lateral toda, perna na frente e na trás, Muita eu já coisa, né? passei dos Já passa, 40%. né? É Entendeu? verdade. Então, assim, são riscos que a gente vai ter que diminuir. Eu sempre digo o seguinte, veja, cirurgia plástica, eu faço analogia a uma viagem, né? Vamos dizer, daqui para Gravatar, a gente pode tirar em 6 horas, em 8 horas, em 10 Uhum. horas.
em 2 horas, mas eu não posso tirar em 20 minutos. Não posso. De carro, pelo menos, não posso. Então, a gente sabe que existe uma média. Então, quando eu vou programar uma cirurgia, eu já sei o tempo que eu levo para fazer determinado procedimento. Então, quanto mais procedimento eu tiver agrupando para fazer naquele momento, maior é o tempo cirúrgico e eu vou aumentar. Então, ou eu perco em qualidade, vou fazer barriga, mama, lipo, pálpebra, tudo, menos de 6 horas. Com certeza, uma qualidade muito baixa. Ou então eu não vou fazer tudo certinho. Aí eu vou passar do tempo. Aí eu aumento o risco, entendeu? Pois Então é, tipo, hoje o cara tá doente dos rins e do coração. Eu vou aproveitar para fazer a cirurgia. Ninguém faz, né? Duas não, cirurgias de uma vez. Às vezes, exatamente. passando E esse mal, doente, não faz, né? Pois é. E esse princípio a gente deve levar para a cirurgia A plástica. É uma cirurgia. cirurgia que demanda tempo, que você tem que ter qualidade, que tem uma cicatriz bem posicionada, a menor possível. É muito bom você submeter uma cirurgia plástica. É muito bom, não. Acho que, na verdade, é essencial que a gente submeta o paciente à cirurgia plástica, que ele volte da cirurgia bem, que ele se recupere rápido, que volte às suas atividades, e mais do que isso, que ele atinja o objetivo dele, né, o desejo dele, é aquilo que a expectativa que ele criou, que tem que ser bem alinhada com a do médico, porque às vezes, veja, você como leigo, você não é obrigado a saber de nada. Você é obrigado a entender o que eu lhe explicar. Então, Uhum. se eu chego para você, Vitor, vamos fazer a tua cirurgia, a melhor técnica é essa, é aquela, aquela. Não, Helder, eu não quero corte, eu não quero nenhuma cicatriz. Ó, se você não quer cicatriz, eu não vou conseguir o melhor resultado. Vou lhe entregar um outro resultado com esse tipo de procedimento. Então, a gente alinhando a expectativa do paciente com tecnicamente o que eu posso entregar a ele, com certeza a gente vai ter um resultado satisfatório. Mas o grande problema disso é a ansiedade do paciente de querer resolver tudo de uma vez, né? Às vezes o médico, que muitas vezes cai, né? E sempre em qualquer profissão, quando coloca-se o dinheiro, né, na frente de qualquer profissão, a gente termina cometendo erros ou deslizes que vai ser culpabilizado no futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com relação a isso aí. E é difícil, veja, o paciente chega às vezes fora do peso. Doutor, eu quero fazer uma cirurgia de abdômen. Não, tem que perder peso. Doutor, eu não vou perder peso, não. Eu não consigo. Minha vida toda foi dessa. Não, não se submete à cirurgia plástica. Entendeu? Entendi. Outra coisa que ficou muito em tona no caso da Luana foi o lipedema, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Lipedema. E chamou muita atenção também porque todo mundo olhava assim, caramba, né? A menina é bonita, a menina que aparentemente não precisaria fazer procedimento estético, mas aí aquilo lá incomodava muito ela, né? E não se sabe por quê, se ela queria atender algum padrão, se uma amiga, ou se ela sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa que incomodava bastante, mas é um problema que muitas mulheres têm, né? E essa gordura a mais, né, na região da perna. Muitas mulheres procuram o senhor, doutor, sobre o lipedema. Sim, lipedema é uma doença nova. Pelo menos ela é diagnosticada há muito pouco tempo. Ela entrou no CID, né, que é o Código Internacional de Doença, há pouquíssimo tempo. O que é o lipedema? O lipedema, na verdade, é um acúmulo anormal de gordura que pode compreender da região do quadril, quadril e coxa, quadril, coxa e perna, certo? Essa gordura, ela tem uma característica diferente do resto das outras gorduras do corpo. Por quê? Porque ela é uma gordura com um potencial inflamatório muito grande, ou seja, naquela localização existe um processo inflamatório crônico. E O dolorido também, né? diagnóstico é um diagnóstico clínico, que por muito tempo foi desacreditado, assim, não se dava o diagnóstico porque achava e estava muito associado à obesidade. Nem todo mundo que é obeso tem lipedema. Então, isso é umas coisas, a primeira coisa importante a gente entender é isso. Nem todo mundo que é gordo tem lipedema. Lipedema é caracterizado por acúmulo de gordura normal na região de pelve, coxa e quadril, que representa dores, né? Esses pacientes normalmente apresentam dores aos pequenos esforços ou até mesmo ao repouso, certo? É uma dor que ela não melhora com a posição deitada ou com as pernas elevadas, não tem nenhuma alteração de ordem vascular, ou seja, ela não tem
uma varizes, não tem vasos que são incompetentes, que ficam acumulando líquido na perna, não obrigatoriamente. É realmente ocasionar as dores. As três principais sintomas são dor, né, independente da posição, discreto edema e uma tendência à roxidão maior do que o normal. São pessoas que têm alteração da forma da perna, com irregularidade da superfície. Normalmente é desproporcional o acúmulo de gordura da parte abaixo da cintura para a parte superior do tronco. Então, esse é um diagnóstico clínico. E então quer dizer que a lipoaspiração, no caso, poderia aliviar, mas talvez não resolvesse o problema dela? Então, o tratamento inicial é um tratamento multidisciplinar, né? Normalmente, esses pacientes dão como entrada ou entram pelo cirurgião vascular. Normalmente, ele se queixa, doutor, estou com muita dor na perna, tal. Será que não é varizes? Aí ele vai lá para o cirurgião, se eu faço todos os exames, não. Não tem nenhuma causa que seja relacionada da parte vascular. E aí, vamos ver se é o lipedema. Aí, normalmente, o diagnóstico é clínico, ele fecha alguns critérios, diagnóstico clínico. Primeiro ponto, atividade física e mudança de dieta. Então, são os dois primeiros pilares de tratamento do lipedema. Não tem tratamento específico, ele tem tratamento de melhora dos sintomas, porque é uma doença crônica e não tem cura, o lipedema. Primeiro sinal, trocar e melhorar a alimentação, fazer uma alimentação menos inflamatória. E o segundo, atividade física regular, que é uma coisa, ou seja, tudo para no mudança do estilo de vida. Mas aí no caso da menina lá, ela era, até o marido, o namorado, era um cara personal também, e ela também se alimentava bem, praticava exercício, ela disse que não melhorava, parece que não melhorava o... Pronto, aí é esse momento que a gente recorre à cirurgia. Ah, então foi esse Por caso. quê? Foi o caso dela. Por quê? Porque com a cirurgia, com a lipoaspiração, eu retiro a célula de gordura daquele local. Se eu tiro a célula de gordura daquele local, eu diminuo o processo inflamatório no local. Né? Se é a gordura que está causando o processo inflamatório, quanto menos gordura tiver, menos processo inflamatório. O paciente retorna às suas atividades e com a dieta melhora o sintoma. É um tratamento de ordem funcional, não é de ordem estética. Pode até ter ganho estético, mas o objetivo é um objetivo de ganho funcional, diminuir dor e melhora de qualidade de vida, porque a tendência é uma doença progressiva. Massa, doutor. Então quer dizer que é importante a gente falar aqui para o pessoal que quando a pessoa for fazer, procurar os profissionais mais capacitados possíveis, né? Não adianta tentar economizar, tentar fazer a menor quantidade de procedimentos. Se você quer fazer mais de um, procurar fazer de maneira espaçada, né? Então, para quem busca, né, a cirurgia plástica, tem que ver vários fatores, a lipoaspiração, né, tem que ver vários fatores, né, doutor? Eu sempre digo o seguinte, veja, o primeiro momento, eu hoje ainda acho que seja a forma mais correta. Qual é o cirurgião que você deve procurar? Primeiro, ele tem que estar lá, você entra na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Pernambuco, bota o nomezinho dele lá, ele vai aparecer como um membro ativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o melhor é aquele que você tem uma indicação. Veja, já fez de uma amiga sua, já fez de um parente, é uma pessoa que as pessoas gostaram do tratamento e do acompanhamento, porque não é só operar, é acompanhar, né? E aquela pessoa que é acessível, né? Hoje o médico ele tem que ser acessível para o paciente, porque muitas vezes você evita a complicação apenas com um diálogo no paciente, explicando as coisas para ele. Tem que ter uma equipe muito coesa, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, passar numa consulta, deve-se passar por mais de um cirurgião plástico. Eu acho que é importante, até porque o tratamento ele não é uniforme. Então, eu posso propor um tratamento, um outro colega pode propor outro, e aí a ideia vai clareando na sua cabeça até que você realmente encontra um que você tenha maior segurança e consiga realizar. O segundo passo é o local. Eita, agora eu vou ter que escolher um hospital que seja bom, que tenha capacidade de me atender em caso de complicação. A minha ideia também seria essa, a segunda orientação. E a terceira orientação mais importante é, no momento da consulta, no momento que você tiver com seu médico,
relatar tudo, tudo que você usa, o que você faz, como é a sua rotina, o que é que você espera, para que a cirurgia seja bem sucedida e seguir todas as orientações que o médico der. Porque às vezes, e acontece muito, por exemplo, você faz uma lipoaspiração. É um procedimento que você deve estar andando muito no pós-operatório. O paciente está sentindo dor. Aí o que é que ela faz? Ela fica deitada, acamada. Não, a melhor coisa que tem é eu ficar deitada aqui para poder me recuperar. É um erro muito, muito grave. Por quê? Quanto mais parado você fica, maior a chance de você fazer uma trombose venosa profunda, maior chance de você ter uma embolia. Então veja como a orientação é importante e seguir a orientação para que você tenha um desfecho positivo, que você saia feliz, né? E a gente sabe que hoje doença não a saúde não é ausência de doença, é um equilíbrio, um bem-estar físico, psíquico e social. Então a plástica ela interfere na parte física, né? Mas ela restaura muitas vezes um equilíbrio psicológico, melhora a autoestima, né? Social, de relacionamento dela com o companheiro, com os amigos, enfim. Eu acho que essa é a ideia da cirurgia plástica ser feita com ética, com critérios, né, com bom senso, obviamente, né, no local adequado e com um profissional também especializado. Bacana, doutor. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. Venho acompanhando o seu trabalho. Vejo muitas pessoas que passam, né, pelo procedimento, renovando a autoestima, mudando de vida. E aquela coisa, procurando um profissional que realmente é experiente, capacitado, né, como o senhor falou. Porque não adianta chegar em qualquer clínica de esquina e qualquer profissional achando que vai mudar de vida, né? Então, Exatamente. Eu acho que essa é a parabéns ideia. pelo trabalho, viu? Eu que agradeço, Vitor, por tudo. Um abraço a todos. Estamos disponíveis no Instagram, DR Helder Medeiros. Se vocês quiserem, a gente é bem ativo na rede social para tentar esclarecer dúvidas. Então, lipedema realmente é um assunto que é bem amplo, assim, é novo e é amplo. Muitas vezes as pessoas sofrem a vida toda e nem sabe que tem, né? Às vezes um diagnóstico muda a qualidade de vida. E com relação à cirurgia plástica, estou sempre disponível aí, tanto no serviço público, a gente atende na Universidade de Pernambuco, então, para quem não sabe também, a cirurgia plástica ela pode ser contemplada nos serviços públicos daqui de Pernambuco, no Hospital Agamenon Magalhães, Hospital das Clínicas, o IMIP e o Hospital Oswaldo Cruz, né? E a gente está sempre, né, divulgando e se atualizando para que a gente consiga entregar o resultado com segurança e melhor para nossos pacientes. Show de bola. Valeu, doutor. Um Grande abraço, meu abraço. amigo. Valeu.